Algumas pessoas Deus chama para uma função, não é especial no sentido hierárquico da palavra, é mais profundo, é justamente para ser servo. E vamos sair um pouquinho do mundo da religião para fazer um paralelo normal. Sempre houve muitas pessoas inteligentes, físicos, brilhantes, astrônomos, brilhantes, matemáticos geniais, mas somente Albert Einstein conseguiu perceber a teoria da relatividade. E mesmo depois que Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, havia uma meia dúzia de físicos no mundo que conseguiam entender o processo. Poxa, mas havia tantos outros, por que só Einstein? Alguns até perguntam, imagina se Einstein, por ser judeu, houvesse sido morto num campo de concentração nazista, se ele não tivesse escapado antes. Nós até hoje talvez não teríamos esse conhecimento. E foi Einstein que alertou o mundo sobre a bomba atômica, que se a bomba atômica caísse nas mãos de Hitler, a Segunda Guerra Mundial teria tido outro desfecho. Imagina se Hitler tivesse a bomba atômica a tempo. Quem impediu isso foi Einstein. Então veja bem, parece que algumas pessoas têm um chamado para uma coisa específica. E assim foi Abraão. Isso não significa que Deus não falasse com outros, mas com Abraão foi de um jeito para falar assim, Abraão, é isso aqui. Einstein, você vai descobrir isso aqui. E Deus vai mexendo assim nas peças. E matematicamente falando, isso é uma situação de minoria, essa situação tão sui generis de Abraão. Na época que Abraão viveu, será que o mundo tinha aproximadamente, calcula-se uns 20 a 30 milhões de habitantes no mundo? Eram 1 sobre 30 milhões. Hoje o mundo tem 7 bilhões. Alguns que Deus chama. Posso dar um exemplo claro para você hoje. Há muitas pessoas, há muitos relatos de países muçulmanos. Eu estava contando isso para o Tiago, estava falando com o Tiago sobre a janela 1040. Para quem não conhece, eu vou explicar. Você pega os quadrantes do mundo em termos geográficos e vê o que está dentro da janela 1040 do mundo. Ali estão os países mais hostis ao cristianismo, países muitos deles de maioria muçulmana ou países ateus, como é o caso da China, ou países muçulmanos como o Afeganistão, onde é proibido ser cristão. E nesses países nós estamos encontrando líderes que estão sonhando com o mesmo padrão de sonho. Um homem chamado Issa, que em árabe significa Jesus, que aparece de branco, manda que eles leem a Bíblia e defendam Jesus entre outros. Tem vários que estão despertando entre líderes. Está acontecendo agora, estão sendo chamados. Agora, por que nem todos os muçulmanos lá recebem isso aí? É aquela questão de Deus. Ele chama uns para uma coisa, outros para outras, e para uns ele dá uma missão especial. Repetindo que missão especial não significa ser o chefe dos demais, mas aquele que serve aos demais. Esse foi o caso de Abraão, e isso ainda se repete hoje. E é tão raro hoje como foi raro naquela época também. Que interessante. Rodrigo, para você, antes até a gente entrar aqui então no nosso episódio, que vai ser dividido em 7 partes hoje, por que é importante para você a gente falar sobre Abraão? O cristianismo diz que Abraão é o pai da fé. E toda referência de fé que nós temos abaixo de Jesus, nós cristãos, ela é baseada em Abraão. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, Abraão é o pai biológico das 3 religiões monoteístas do mundo. Porque todos os muçulmanos são ou por etnia, por DNA, ou por fé, descendentes de Abraão, que eles chamam de Ibrahim. Todos os judeus são por DNA e fé, descendentes de Abraão. E todos os cristãos são descendentes ou por DNA, porque há muitos cristãos que são descendentes de judeus, eu tenho judeu nos meus ancestrais, ou pela fé, descendentes espirituais de Abraão. E Deus falou com Abraão assim, em ti serão benditos todos os povos do mundo. Se eu somar hoje a quantidade de muçulmanos, cristãos e judeus do mundo, eu posso dizer que 70% do planeta Terra tem alguma relação direta ou indireta com Abraão. Ou seja... Até mesmo a Índia e China, apesar da grande população deles, tá? Ou seja, vai ser um episódio importante, tá? O episódio vai ser dividido em 7 partes hoje, tá? Primeiro a gente vai ter uma introdução e depois a gente começa com as 7 partes. A gente vai falar sobre o chamado de Abraão, a aliança com Deus de Abraão, a promessa de um filho, a destruição de Sodoma e Gomorra, o nascimento de Isaac, o primogênito, o sacrifício de Isaac, o Akedah, e a morte de Abraão e o legado. Tá, esse vai ser o nosso episódio hoje, tá? Fala o chamado aí que eu já tenho questionamento. Já tem questionamento, já. Antes de eu falar do chamado, eu vou fazer um chamado para nossa audiência, que temos uma novidade no episódio de hoje. Muito bom. Sabe por quê? Porque assim, eu conheci muita gente já que fala sobre Bíblia, cristianismo, ou religião, fé, teologia, seja lá o que você chamar, né? Mas eu nunca conheci alguém, até hoje, que fale do jeito que o Rodrigo Silva fale.
E vocês sabem, em todo lugar, assim, ele arrasta multidões, por quê? Porque ele é diferente. Igual quando ele for das funções, eu acredito que o Rodrigo tem uma função. É uma função que é diferente. E todo mundo pede para estudar mais com o Rodrigo, de uma forma organizada. Sim. Não é? Então, estou muito feliz de anunciar para vocês que você pode estudar teologia com o Rodrigo Silva daqui para frente. Nossa, muito bom, hein, cara? E ainda sair pós-graduado, ou seja, com um diploma reconhecido como pós-graduado, né, ao estudar teologia com o Rodrigo Silva, não é? Como que faz então para as pessoas estudarem com o Rodrigo Silva, Kaique e Lucão? Bom, vai ter um link na descrição aqui, né? QR Code na e tela. um QR Code na tela. Pra você que tá interessado em entender mais sobre teologia, se inscreve lá que a gente vai mandar todas as Você é um informações. pós-graduado. Pós-graduado. Mas o cara tem que entender. Ele clica no link da descrição que ele tem mais É entendimento. um expert. Isso. Então, entra o link da descrição para você entrar numa lista de espera, para que no momento oportuno, né, que essas inscrições se abram, você possa participar dessa primeira turma. Pô, muito legal. Não é? Certo? Clique no link, então, da descrição. Vamos começar? Vamos. Contexto. Já ouviu falar na Torre de Babel, Kaique? Já ouvi falar, a galera gosta de tirar a foto lá, né, segurando, não é isso? Não. É a Torre de Pisa. Essa é a Torre de Pisa? É de Torre de Pisa. Pisa. Ah, então tá vendo? Eu não Torre sei. de São Pisa. duas torres. Olha A só. de Babel eu não lembro, tinha novela, né? Tinha novela da Tinha Globo. novela. Ó, a história de Abraão, ela é contada ali em Gênesis 11 até Gênesis 25, mais ou menos, certo? E Abraão, ele nasceu 5 gerações depois do episódio da Torre de Babel, em Ur dos Caldeus, né? Mas ele passou a maior parte da vida em Canaã. Abraão, que na época era Abrão, o nome dele não era Abraão, era Abrão o nome dele. Abrão. Ele mudou o nome depois. Ele era um criador de gado que era rico e bem-sucedido. Já era rico e bem sucedido. Exatamente. Ele era como se ele morasse em Nova York, assim. Imagina assim, era um lugar, vamos dizer assim, talvez um pouco mais convidativo para coisas do mundo, coisas mais carnais, né? Na época, Entendi. até o Rodrigo me corrija, mas lá eles cultuavam vários deuses, não era um único deus. Então Abraão não era o Abrão não era o Abraão que a gente conhece, que acredita nesse único Deus. Sim. Lá ele tem um Deus do plantio, o Deus de não sei o que lá, ele vivia meio que em Nova York. E aí era um lugar muito rico, então ele ficou muito rico mesmo, com gado, né? Ficou muito rico com gado, né? E aí a nossa história começa da descrição de alguns homens que queriam chegar aos céus, né? Construindo a Torre de Babel. Rodrigo, conta pra gente esse início da história, porque no mesmo capítulo a gente tem a Torre de Babel e a gente tem a apresentação de Abraão. E existe um sentido nisso estar sendo apresentado Com junto, certeza. né? Abraão, vamos primeiro localizar tudo que você falou no mapa. Pra galera de casa entender, toda essa história começa onde hoje é o Iraque. Ali, se você pegar o Iraque e o Kuwait, e depois tem o Golfo Pérsico. Se você depois der uma googada lá, você vai ver o Kuwait, o Iraque, e ali você tem 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Ali foi o berço da civilização humana. Começou com os sumérios. Vou dar uma lista do que os sumérios inventaram ali, só para o pessoal ter uma noção. Eles inventaram a roda, a escrita, a matemática, a política, a cidade, a agricultura e a cerâmica. Nossa. Caralho, mano. Por exemplo, qual é a importância de inventarem a cerâmica? Embora houvesse cerâmica anterior a eles, do período calcolítico e tudo mais, mas até então o ser humano era chamado de caçador-coletor. Para quem tem uma base bíblica, assim que a Arca de Noé pousa lá, os primeiros descendentes dos descendentes de Noé eram caçadores-coletores. Eles simplesmente pegavam os alimentos in natura e comiam. Aí morreu, opa, no começo não, assim que eles iam. Só que ali na Suméria, Deve ser eles horrível começaram a perceber que você pode plantar. Inventaram a agricultura. Aí esses seres humanos que eram caçadores, coletores, ficavam sempre andando, e caçando e colhendo, agora se tornaram sedentários, não no sentido de não fazer nada, estacionados ali. E ali começaram as primeiras grandes cidades da humanidade. Ali que é o berço da civilização. Aí você tem a cidade de Erech, Eridur, Ur, tá tudo naquele pedacinho ali do Kuwait e o Iraque, sabe? Entre o Kuwait e o Iraque ali. E ali estava a cidade de Ur, e Abraão nasce nessa cidade. E muitas dessas cidades começaram pelo erguimento de uma torre. Nós não sabemos hoje, tem umas 25 alicerces de torres que já foram encontradas ali. Qual dessas teria sido a Torre de Babel, nós não sabemos. então ela não existe mais. Não, mas o interessante é que essas torres lá, elas eram feitas de tijolos com betume como cimento. Uma dúvida que eu tenho, tem
Dá pra saber se era uma torre, tipo assim, era uma torre só de comprimento ou era uma torre que as pessoas conseguiam subir nela? Dava pra subir, só que não era uma torre como a Torre de Pisa. Pelo que a gente vê desses alicerces, essas torres eram parecidas. Tipo, Vocês já viram aqui? Não, aquilo é como mostra nos desenhos e filmes. Vocês já viram Machu Picchu? Uhum. Que tem aquelas pirâmides Sim. com uma escadaria no meio? Eram parecidas com isso. A gente chama isso em arqueologia de zigurat. Era como se fosse uma pirâmide, não como as pirâmides egípcias pontuda, mais parecidas com as pirâmides Mais uma rampa dos astecas lá do México ou dos incas aqui, com uma rampa no meio, escadaria, sabe? Era mais ou menos assim. E tinha um rei, que era o Patese, ele era ao mesmo tempo rei e sacerdote de cada cidade. E ali então era o núcleo, imagina. Política, matemática, número, escrita, tudo inventado por esse povo, ali era o centro. E Deus fala primeiro para Abraão sair dali com o pai dele e com um dos irmãos dele. Um irmão chamava Aram, o pai chamava Terá, e tinha ainda uma meia-irmã de Abraão, que era Sara, e eles saem aquele núcleo todo e saem dali, dessa região onde hoje é o Iraque, no sul do Iraque, e vão até uma cidade chamada Padam Aram, que fica onde hoje é a Síria. Então esse primeiro momento que o Tiago está falando, ele recebe 2 chamados de Deus. Um para sair de Ur, eles saem para ir para uma terra que Deus ia mostrar. Eles param em Padam Aram, na Síria, não continuam a viagem, ficam por um bom tempo ali. Depois que Terá, o pai de Abraão, morre, é que Abraão sai de lá e vem para a terra de Canaã, que equivale a Israel hoje. Então essa trajetória de Abraão seria desde o Iraque, passando pela Síria, até Israel. E ele deixou um grande centro para ir para um lugar completamente inóspito. Então, olha só, qual que era o contexto aqui? O contexto, eu vou ler uma parte pra gente aqui. Isso aqui é em Gênesis 11, 3, né? Porque a gente precisa entender a motivação dos homens de construir essa torre, essa grande torre, que é apresentada antes de Abraão ser apresentado. Diz o seguinte, ó: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Aliás, eu fui pesquisar sobre como se faz um tijolo. E você precisa queimar os tijolos para que eles sejam mais resistentes, né, e se adaptem à temperatura. Por isso que eles queimavam tijolos. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqui eu queria, Rodrigo, que você trouxesse para a gente uma reflexão sobre o seguinte. A motivação deles aqui não era a motivação alinhada com a vontade de Deus. Não. Porque a vontade de Deus era que eles se espalhassem pela terra. Crescer, multiplicar e encher a terra. Exatamente. E aí a motivação deles de ficar na mesma terra gera uma consequência. E a consequência é colocar muito poder na mão de poucos. Vou falar em linguagem de negócios. Vocês sabem que no comércio, se eu falar uma bobagem agora, eu peço para vocês me corrigirem. Quanto mais empresários de um mesmo setor houver, melhor para o consumidor. Sempre. Porque a concorrência faz com que o produto fique mais barato, com melhor qualidade. Agora, quando você começa uma oligarquia perigosa, que o camarada compra todos os tipos de refrigerante e só ele fabrica refrigerante. É um monopólio. É um monopólio. Assim. Ele põe o preço do mercado que ele quiser. Você tá entendendo? Ele cria um falso concorrente. Os 2 produtos são dele. Há casos de pessoas que compram, às vezes, um produto concorrente dele, continuam mantendo a marca, mas cai a qualidade da marca. Sim. Correios, né? Você chega lá, você vai no correio, parece que a pessoa tá te dando um favor. Exatamente. De atender, você tá pagando pro negócio. Né? A Cielo, antigamente, né? Quando ela tinha um monopólio, ela fazia o que ela queria. Perdeu o monopólio, as ações despencaram na bolsa, né? Então, o monopólio é sempre bom para quem é dono do monopólio. Mas é ruim para quem tá consumindo. E Babel era o monopólio do poder. Lembra que eu falei que essas cidades que eu citei na Suméria começaram com torres? Então eles queriam fazer várias torres, mas queriam uma torre central. E é interessante que nós temos documentação em tabletes de argila da época contando dessas torres. E o curioso é que existe uma ironia do autor bíblico aqui. Porque, primeiro essa questão que você falou do tijolo e da argamassa como betume, lá no Museu do NASP, que você mencionou, eu tenho um pedacinho de tijolo de uma dessas torres com betume em cima dele, que veio do Iraque. Agora, na língua acadiana, eles chamam isso, ou em sumério, de Babilu. Babilu significa em sumério o portal dos deuses. Mas o autor bíblico, ao invés de chamar de Babilu, chamou de Babel, ou em hebraico, Bavel. Babel, como a gente fala em português, Bavel, confusão. Você percebeu o trocadilho? É como se fosse irônico
e chama assim, você quer falar de um político, você não fala o nome dele, você joga um apelido, um trocadilho. Então, o autor do Gênesis, Moisés, ao invés de falar a torre de Babilu, chamou de Babel, confusão, porque é isso que ela se tornou, uma confusão, que eles queriam ser deuses em forma humana, e aí aquela questão, iam ser os donos da humanidade. Então Deus permitiu que aquela confusão de língua deles espalhasse as pessoas pelo mundo. E foi nesse espalhamento, não sei se eu disse a palavra, esse spread, né, das pessoas pelo mundo, que surgiu, por exemplo, o Egito. Que vários começaram a sair da região da Suméria e vieram para cá. Surgiu o Egito, os hititas. E aí tem um fenômeno que já explica o Abraão. Nós temos muitos tabletes que contam também que vários saíram da região ali entre rios Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, e começaram a fundar impérios. E eram homens que eram nômades, moravam em tendas. Eles chegaram montando em tendas e fizeram um grande império. Assim que surgiu a Assíria, por exemplo. A própria Babilônia de Hammurabi surgiu assim. E Abraão foi mais um desses investidores. Então, quando a gente vê o Abraão com o gado, passando, morando em tendas, a gente pensa no Abraão como se fosse um cigano desses que... Abraão já era um comerciante. E ele começou uma terra como muitos reis começaram um império. Cara, olha só. Não, aqui, Rodrigo, assim... tem um grandiosíssimo aprendizado sobre negócios, sobre gestão e possivelmente até sobre casamento, não é? Porque, olha que interessante, qual que é a motivação de quem busca esse monopólio que a gente falou? A motivação geralmente é essa daqui, ó. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, primeiro de tudo, nosso nome será famoso, é essa glória individual, é o reconhecimento individual, não compartilhado. E a segunda motivação, geralmente, a gente quer construir uma torre que alcance os céus. Ou seja, a gente quer fazer o papel de Deus, a gente quer ocupar o lugar de Deus, né? E você está falando de Babel, né? Que, de alguma forma, também acaba representando aqui a Babilônia, né? Que tem o sentido de... O Nabucodonosor, aqui Abraão nós estamos colocando por volta de 2000 a.C., Babel 2200 a.C., 2300. Nabucodonosor vai ser 600 a.C. Nabucodonosor, então eu contei 1400 anos depois... ele vai construir no coração da Babilônia um templo chamado Entemenach, que ele queria que fosse a restauração da antiga Torre de Babel. Isso. E por isso que na Bíblia a Babilônia vai se tornar também símbolo do mal. E tem mais um detalhe aqui também, dessa questão de querer o desafio de Deus, porque tem alguns desses tabletes que contam dessas torres, eles tinham um motivo também para construir a torre, além de celebrar o nome. O que tinha acontecido na Bíblia antes da torre? O dilúvio. O dilúvio. Então essa questão, faremos uma torre que atinja o céu, por quê? Não é que quem subisse ao topo da torre, se tivesse uma inundação, ia ficar bem, não. É porque eles acreditavam que a torre funcionava como se fosse uma antena para falar com os deuses. O sacerdote subiria até o topo e o Deus o avisaria de tudo. Informação privilegiada. É como se você tivesse um guru que chegasse para você e falasse assim, olha, investe agora em dólar, porque o dólar vai ter uma alta, ele vai ter uma queda nos 2 próximos dias e depois de manhã vai ter uma alta. É lógico que isso é ilegal, mas vocês sabem que existe. A pessoa que às vezes vaza uma informação privilegiada, ele sabe que uma grande companhia vai quebrar, as ações dela vão cair, depois vai lá. Eles pensavam assim, a gente vai ter informação privilegiada. O Deus é avisado do dilúvio antes dele aconteça, a gente não precisa mais de Noé. Sim. Entendeu? Então tinha toda essa arrogância até contra os juízos, contra as coisas da vida. Cara, e olha só, e aí você, assim, pra mim é um primeiro super aprendizado que diz o seguinte: qual que é a consequência então dessa motivação? A gente precisa entender isso. Se a minha motivação é eu quero a glória pela glória, e eu quero ocupar o lugar de Deus, ou seja, eu estou querendo os meus planos e eles são contra os planos de Deus, qual que é a consequência disso? O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Isso daqui é sensacional. Ou seja, metaforicamente falando, eles, por falarem a mesma língua, eles conseguiriam conquistar qualquer coisa. A comunicação era clara, era alinhada, todo mundo se entendia. E Deus olhou para isso e falou: meu Deus, daqui a pouco não vai ter nada que eu possa fazer. Claro que isso aqui é um aprendizado que Deus quer passar pra gente. Não tem nada que Deus não possa fazer. Mas quando ele olha pra isso, ele está se referindo ao seguinte: ao grande segredo de que para se conquistar qualquer coisa, a comunicação ela é essencial. E aí, o que Deus faz para que esse plano seja impedido? Ele gera a confusão.
a separação. Ou seja, quando a gente fala de Babel, que significa essa confusão, o que ele faz? Ele faz a confusão através do não entendimento do um ao outro. Então, todo mundo falava português, aí do nada começou a falar italiano, espanhol, francês. Exato. Aquelas línguas básicas sim, que a gente... Então, se todos eles trabalham com excelência, ou seja, todos têm uma visão alinhada, trabalham com excelência, são incríveis profissionais, que devia ser o caso ali na época, e de repente ninguém mais se entende, cara... Desalinhamento total. Não dá. Vai rolar briga, estresse, discussão, vai começar a dar problema. Então aqui você tem o grande segredo de um trabalho com excelência e você tem também a grande maldição de um trabalho que não dá certo. Não é? E faz sentido essa lógica, né? E Deus, de novo, Deus é irônico, porque da maneira como está no hebraico aqui, quando fala assim, façamos tijolos, aí é labiná. Labiná, tijolos, façamos tijolos, labiná. Aí quando Deus fala o seguinte, vamos confundir, nebilá. Só trocou a sílaba. Labiná, tijolo. Nebilá, confundir. Vocês estão achando que estão fazendo um tijolo? Eu vou confundir, porque o tijolo também fazia parte daquelas invenções sumerianas que eu falei. A questão de fazer o tijolo também, lembra da cerâmica que eu falei? Fazia parte. E hoje a gente nota isso no mundo corporativo. Você nota que quando a pessoa cresce... Aliás, eu tiro 2 lições aqui já de cara. O problema aqui não é ter sucesso ou não ter sucesso. Deus não condenou os líderes de Babel, ou Bavel, porque eles tinham sucesso. É pela intenção deles com o sucesso. Porque se Deus estivesse condenando o sucesso pelo sucesso, ele não teria abençoado Abraão. Perfeito. Teria feito Abraão um pobre franciscano. Abraão ter sucesso. Então, o problema não é ter sucesso. O problema é a sua motivação para o sucesso. Por que eu quero ser rico? Por que eu quero ter negócios? Por que eu quero empreender? É para minha glória própria? Para que o meu nome seja celebrado? Ou para que outras pessoas possam ser abençoadas? Que Deus falou com Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra. Então, seja qual for o meu sucesso no mundo acadêmico, no mundo profissional, no mundo empresarial, ou mesmo como um trabalhador assalariado, eu tenho que escolher. Eu quero ter sucesso para que o meu nome seja glorificado ou para que, através de mim, Deus abençoe outras pessoas. É o método de Abraão ou o método de Babel? Isso é muito claro de ser colocado. E a segunda questão é essa. Quando você cresce e tem sucesso, mas não tem sabedoria, a história de Babel se repete. Tanto é que o que a gente vê hoje em muitos mundos corporativos, por exemplo, empresas familiares. Chega um tempo que o grande que fundou a corporação tem que tirar todos os filhos do poder, porque a hora que entra começa a dar confusão, é um filho brigando com o outro, aquela coisa. Ninguém se entende mais. É um diretor brigando com o outro. Sucesso sem sabedoria não sucede.